Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Como lidar com a nossa criança interior? Como nos relacionar com ela? Essa é a pergunta recorrente que eu recebo todos os dias, tanto aqui nas mídias, quanto nos atendimentos terapêuticos. E eu vou responder essas dúvidas agora, porque pode ajudar muitas pessoas que têm a mesma dúvida, a mesma dificuldade em entender esse universo da criança interior. Primeiro, vamos recapitular um pouquinho o que é essa criança interior dentro de nós. Para quem é novo, nova por aqui, vai aproveitar essa explicação como um grande aprendizado. E para quem já me acompanha nos vídeos há mais tempo, vai recapitular e reforçar o aprendizado, que é muito positivo. Cada vez que nós nos abrimos para um aprendizado em épocas diferentes, a nossa mente associa e aproveita de uma determinada forma. Ou seja, nós estamos em constante evolução. Então, a compreensão que de repente eu tive, você teve há um ano atrás, é diferente da compreensão e do entendimento que você vai ter agora. Por quê? Porque você cresceu, porque você evoluiu, porque você abriu as janelas da alma para enxergar de forma cada vez mais profunda alguns entendimentos, algumas compreensões que são necessárias. E logo mais a gente vai fazer um exercício, uma vivência energética com a criança interna, com a nossa criança interior, para aproximar ela um pouquinho das nossas vidas, para poder nos comunicar com ela de forma saudável. Eu vou ensinar vocês como a gente conversa com essa criança. Então, aguarde até o final do vídeo para a gente poder fazer toda essa vivência aqui juntos, ok? Então, recapitulando, a criança interior, ela é uma parte da nossa infância que fica congelada na nossa memória. São todas as experiências que nós vivemos até mais ou menos 10, 11 anos de idade, onde nessa época da vida, nós como seres humanos estamos em formação psicológica. Nós estamos nos desenvolvendo, aprendendo a nos comunicar com o mundo e conosco mesmos a partir dos ensinamentos e daquela primeira referência que a gente tem na família, com pai e com mãe. Então nós precisamos receber nesse período das nossas vidas, diante do nosso desenvolvimento, da nossa formação, nós precisamos receber alguns alimentos emocionais, mais ou menos de forma equilibrada, para que nós crescemos saudáveis emocionalmente ou pelo menos um pouco mais equilibrados. Só que a gente sabe que na grande maioria dos casos isso não acontece. Por quê? Porque o nosso sistema familiar já vem há muitas gerações repetindo as mesmas dificuldades. E com a gente não é diferente. Então, se os nossos pais não tiveram lá afeto, apoio, inclusão, aprovação, proteção na medida, então se eles não conseguiram receber esses alimentos emocionais, eles também não vão conseguir repassar aos seus filhos. Comigo foi assim, com a maioria das pessoas que eu atendo tem uma história semelhante, às vezes mais traumática, às vezes menos traumática, às vezes com feridas maiores, profundas, de traumas bem avassaladores. Mas independente do que foi vivido lá na infância, traumas mais profundos, traumas menos profundos, não importa o que foi vivido, essas necessidades não atendidas, elas seguem em ressonância nas nossas vidas, dando origem à nossa identidade, dando origem à pessoa que nós nos tornamos, porque nós vamos nos relacionar com o mundo e conosco mesmo a partir do filtro dessas feridas, ok? Eu acredito que aqui eu recapitulei um pouquinho sobre o que é essa criança interna. Então, a criança interna são essas memórias, essas experiências congeladas que ainda estão em ressonância com as feridas vividas
que não foram ressignificadas, que não foram olhadas. Essas necessidades não atendidas, essa busca por inclusão da nossa criança, continua agindo nas nossas vidas e impactando todas as áreas da vida. Então, só que a diferença é que agora, enquanto adultos, não é mais responsabilidade dos nossos pais atender às expectativas infantis da nossa criança. Só que a mensagem e a forma como ela comunica essas feridas é dessa forma, é a busca ainda pela inclusão e pela necessidade daquilo que os pais não puderam dar. Só que a busca da nossa criança continua sendo em relação aos nossos pais. A gente se sabota porque a gente inconscientemente ainda fica na expectativa infantil, sem perceber, porque é inconsciente, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui são mecanismos inconscientes. Então, esses mecanismos continuam agindo nas nossas vidas, nos sabotando, porque de alguma forma nós estamos projetando no mundo essas feridas, mas com a expectativa infantil de que elas serão atendidas por nossos pais. Então, a gente vai para a vida adulta com essa postura de carência, de, às vezes, vitimismo, de cobranças excessivas aos outros, às outras pessoas. Por quê? Porque ainda tem uma janela de feridas aqui dentro, ainda tem uma série de dores que não foram olhadas. Ninguém vai dar conta de atender às nossas demandas. E agora, enquanto adultos, a responsabilidade é conosco, não é mais com ninguém. Não é com pais, não é com familiares, com avós, não é com marido, esposa, namorado, namorada, irmãos, não é com ninguém. A responsabilidade é essa, é a gente enxergar que diante das nossas demandas, do nosso histórico, da nossa história de infância, nós precisamos acolher, cuidar e nos relacionar com essa criança. Qualquer postura, qualquer mensagem, qualquer interpretação que de repente as pessoas têm, você pode estar tendo, se de repente é a primeira vez que você está se abrindo para olhar para sua criança, é muito comum que de repente você não dê importância, acha que não seja válido, acha muito complexo, acha que vai ser demorado, não sei como lidar com essa criança, o que eu faço? Vou deixar de lado, talvez um dia eu aprenda. Então a gente vai criando desculpas e vamos nos apegando a essas desculpas e o tempo vai passando e os ciclos de sofrimentos vão se repetindo. E assim gerações e gerações perpetuam as mesmas dificuldades. Vários sistemas familiares presos dentro de histórias de rejeição, de abandono, de exclusão, né? Às vezes de coisas mais graves, de situações mais complexas. E no momento em que nós não olhamos com seriedade, não damos a devida importância, nós estamos simplesmente entrando na mesma ressonância do sistema familiar, agindo para a perpetuação do mesmo sofrimento, das mesmas dificuldades, porque nós estamos tentando acreditar, nos convencer de que é difícil lidar com a nossa criança, é difícil acolher a nossa criança e que a vida segue, que precisamos seguir em frente. Então nós vamos em frente, nós vamos casar, nos relacionar, vamos levar os nossos problemas para os nossos relacionamentos afetivos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o nosso ambiente de trabalho. Os mesmos problemas vão se repetir, ok? Agora, enquanto você não assume essa responsabilidade de, ok, eu preciso lidar com a minha criança, não tem outro caminho, é esse o caminho. Enquanto você não olha dessa forma, você não vai para o seu adulto, você não se responsabiliza pela sua história de vida, você não ganha potência para a sua vida, você não desenvolve potenciais, habilidades, né? Porque você está inconscientemente fazendo a escolha de perpetuar o problema.
Tá? É dessa forma que a nossa mente age. Tá? Não precisa ser pesado, não precisa ser difícil, pode ser leve e pode ser um passinho de cada vez para a gente lidar com a nossa criança. E aqui eu vou passar algumas dicas, algumas regras que pode ajudar nesse movimento de inclusão da criança, porque é isso que ela segue buscando, inclusão. Então, se lá na infância você se sentiu excluída, excluído, você não se sentiu aceita, aceito, você não se sentiu protegida, protegido, amada, amado, hoje você, enquanto adulto, adulta, está fazendo a mesma coisa com a sua criança que já foi feito uma vez. Então agora a sua criança busca essa inclusão, só que a forma dela se manifestar é através da perpetuação da ferida, de enviar para você as mesmas dificuldades, enviar para você a carência, porque ela ainda busca aquele mesmo alimento emocional, ela envia para você uma postura de exigência. Eu conheço muitas pessoas que vão se relacionar e são extremamente exigentes com o seu parceiro, com a sua parceira, porque elas estão buscando ser cuidadas, protegidas. É muito mais do que aquilo que ela precisava dos pais. A coisa complica por quê? Porque a outra pessoa não tem essa responsabilidade. Um relacionamento entre adultos não funciona dessa forma. Então as pessoas vão embora. As pessoas se assustam porque elas não dão conta de atender esta demanda. É uma pessoa muito exigente, muito carente, que quer demais, que precisa receber demais o tempo todo, receber atenção, receber presentes, receber validação. Aquela pessoa que está o tempo todo dizendo: você não disse hoje que me ama, você não falou hoje que eu sou importante na sua vida. A outra parte vai se cansando, porque ela em algum momento percebe que ela está diante de uma demanda que ela não vai dar conta. Tem uma postura emocional ali, infantil, buscando os mesmos alimentos que os pais não deram. Então não é mais com ninguém, essa responsabilidade agora é nossa. Nós precisamos nos maternar. Simples assim. Primeira dica que eu vou passar sobre essa relação com a criança. Ela está aí dentro de você o tempo todo e sempre vai estar. Tá? A diferença é que se a gente pensar, vou me relacionar como com essa criança? Através de visualizações, através de meditações, através de conversas internas, de contatos com a natureza, tudo isso é válido. A questão é, algumas pessoas já chegaram para mim com essa pergunta: em algum momento ela cresce? Não, ela não cresce. A nossa criança interna corresponde ao período da nossa vida até os 10, 11 anos de idade. 10, 11 anos de idade é criança, não tem nenhum adulto com 10, 11 anos de idade. Então, a forma que nós vamos nos relacionar com essa parte interna nossa, que são as memórias, o nosso inconsciente, é como nós nos relacionaríamos com uma criança, com um filho, uma filha, um sobrinho, sobrinha, filhos de amigos. É dessa forma. Só que a gente sabe que qualquer criança cresce. Daqui a pouco a criança é adolescente, daqui a pouco é adulto. E o período da relação infantil com aquela criança passou. A comunicação muda, os comportamentos mudam, as demandas mudam. A nossa criança não. A nossa criança sempre será criança. É uma criança. Ela precisa ser incluída. Então você pode incluir ela na sua vida em todas as atividades que você vai fazer. Vou caminhar no parque, convida a sua criança. Vou fazer uma viagem, convida a sua criança. Vou fazer um passeio, convida a sua criança para estar com você. Tá? Vou comprar um presente para mim. Oferece o presente para sua criança. Vai comprar uma roupa nova, vai ter um dia de salão para as mulheres que gostam de ter um dia de salão. Convida a criança para estar com você.
tá? Meditações, visualizações, frases sistêmicas, todas são muito bem-vindas. E os exercícios de EFT que eu divulgo aqui no canal ajudam a aproximar esse contato, ajudam você a estreitar essa relação. Porque como qualquer relação, ela precisa de confiança, ela precisa de crescimento, de se desenvolver. Não é você conversar com a sua criança uma vez e esquecê-la por um ano, como é o que acontece nos atendimentos terapêuticos. De repente a pessoa está em atendimento sabendo de todas essas informações, ela esquece dessa criança aí por 6 meses, um ano, e daí ela retrocede, ela dá passos para trás. O seu desenvolvimento, a sua evolução paralisa ou retrocede. E ela vem, então, volta para os atendimentos e não entende como. A gente vai conversando e perguntando, ok, como que você lidou com a sua criança nesse período todo? Ela fica um pouco assustada e reconhece que ignorou, deixou de lado. Então, aí deixar de lado a nossa criança entra naquele mesmo aspecto de voltar às origens. Repetir com a minha criança o mesmo que foi feito comigo na infância. Se eu sentir que faltou afeto, atenção, proteção, eu também não estou dando para ela mais uma vez, tá? Gente, não precisa ser algo maçante, pesado, como eu falei, é para ser leve. É para ser leve, é para você de repente estar caminhando num parque, olhar um passarinho e lembrar da sua criança, o que você fazia quando você estava na natureza, ainda criança, e via os animais, e via um passarinho, e via uma natureza exuberante, uma natureza selvagem, às vezes, como que você se comportava, como que você agia. É se conectar com os pensamentos dessa infância. Você já vai estar se conectando com a criança. Tá? Às vezes tem memórias dolorosas, eu não gosto de lembrar da infância porque faz eu lembrar das minhas dores, das minhas feridas. Essa criança que viveu lá atrás essas dores, essas feridas, continua dentro de você pedindo cura, pedindo atenção, pedindo afeto, amor, inclusão. Então, olhe com amor para a sua história. Não tem outro caminho. É você aceitar e assumir a responsabilidade dessa relação, de uma criança interna que está dentro de você e que nunca vai amadurecer. Ela precisa só se sentir incluída para ficar saudável. Depois que ela estiver saudável, ela é a sua maior fonte de apoio. Como que ela vai demonstrar esse apoio para você? Outra dica. Você vai sentir mais coragem, mais autoconfiança, mais segurança, mais autoestima, amor próprio. Você vai sentir alguma força interna se manifestando na hora de você se comunicar, na hora de você se relacionar, de fazer escolhas para a sua vida, tanto escolhas profissionais quanto pessoais, de você tomar decisões importantes que antes eram desafiadoras, agora começam a ser mais fáceis, mais leves. Por quê? Porque você está abastecida pela força interna da sua criança, da alma da sua criança, tá? Então isso faz uma enorme diferença e você vai sentir essas mudanças gradativamente acontecendo. Agora, não se engane, mecanicamente não funciona. Fazendo a força, tá, ok, agora eu sei que eu tenho que me conectar com a minha criança, que saco! Que paciência eu vou precisar ter com essa criança? Então a pessoa vai ali às vezes mecanicamente, ele coloca uma meditação guiada, tenta às vezes fazer alguma visualização e não consegue. Tá? Ou consegue e acha que está funcionando. Está se enganando, não funciona. Precisa ser natural. Eu sempre digo nos vídeos, e vou repetir aqui também, que ter fotos da infância até os 10 anos de idade ajuda muito. Ter fotos por perto, ou no celular, ou pela casa, em fotos impressas, tanto faz. Mas quando você sentir dificuldades dessa conexão, as fotos ajudam muito. Ajudam você a se aproximar daquela infância que você teve, daquela menina ou menino que você foi, e que está lá, assustado, assustada,
se sentindo sozinha, sentindo que ela não é importante, que ela não foi aceita, não foi aprovada, talvez aquela criança diferentona, assim como eu fui, aquela criança criativa, né? Então, ela busca as mesmas necessidades. Bom, agora que eu já falei bastante de como se relacionar com essa criança e entender a importância desse movimento para as nossas vidas, a gente vai fazer uma vivência energética com ela para trazer um pouquinho para o aqui e agora, mais coragem, mais força, confiança, amor próprio, ok? Para quem já conhece os exercícios que eu faço com a EFT, vivências energéticas da EFT e junto com a criança, é só me seguir aqui no canal. Para quem ainda tem dúvidas, não sabe muito bem para que serve, de repente vai se perder, não sabe se vai dar certo, eu sempre recomendo, clique aqui embaixo do vídeo, no link do meu site, tem um cursinho básico onde eu ensino a autoaplicação com a EFT. É um cursinho onde eu explico o que é a EFT, para que ela serve, conto um pouquinho da história, da ciência da EFT e ensino a autoaplicação. Vale muito a pena, é um custo-benefício muito excelente, ok? E, gente, antes de começar o exercício, enquanto nós não assumimos a responsabilidade de cuidar da nossa criança, nós não somos verdadeiramente o adulto que precisamos ser. Eu conheço muitas pessoas, talvez a grande maioria da humanidade, são crianças com 40, 50, 60 anos ou mais, que ainda não assumiram a sua potência de adulto, que ainda não assumiram a responsabilidade de se maternar, de cuidar da sua criança, para internamente parar de exigir dos seus pais algo que já passou, já não é mais responsabilidade deles, tá? Então, vamos olhar para essa potência do adulto que existe em nós e que pode estar precisando de força, precisando de movimento. Enquanto a criança ferida está no controle, esses movimentos de potência do adulto, de desenvolver habilidades, de nos tornarmos equilibrados, mais conscientes da vida, da realidade, fica totalmente comprometido. Eu vejo muitos adultos aí com umas fantasias da realidade que não condiz com a vida, que não faz sentido. E daí quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente percebe o quanto a pessoa está na criança ferida, quanto a pessoa ficou infantilizada, tá? E aí não tem como prosperar, não tem como ter relacionamentos saudáveis dentro dessa postura, ok? Vamos então para o nosso exercício. Procure agora respirar fundo, respirando, se conectando com a criança, com essa criança aí entre 5 e 10 anos de idade, porque fica mais fácil para a gente acessar as lembranças dessa criança que nós fomos, das experiências que nós vivemos, de algumas dores que estão guardadas, que não foram ressignificadas, da busca pela inclusão. Respire fundo e lembre dessa criança. Eu vou fazer uma pergunta para tentar trazer na memória essa criança com mais precisão. Qual foi a sua brincadeira preferida? Do que mais você gostava de brincar? O que mais para você enchia os seus olhos? Tente lembrar. Assim que você se conectar a essa lembrança da brincadeira preferida, essa criança começa a ficar mais presente, essa criança interna começa a se manifestar, para você poder ajudá-la e se relacionar com ela. Ok? Eu vou começar agora a bater no ponto do karatê e você fique com essa imagem da sua brincadeira preferida. E eu vou falar uma frase e você repete. Mesmo que eu tenha dificuldades de me relacionar com você, minha criança,
Eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha dificuldades de me relacionar com você, minha criança, eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu tenha dificuldades de trazer você para minha memória e me relacionar com você, minha criança, eu me aceito profunda e completamente. Respire, continue deixando a respiração solta, a coluna ereta. A respiração fluindo, a coluna ereta ajuda bastante nos exercícios, viu, gente? Vamos começar a tocar no primeiro ponto dos meridianos. Às vezes não sei onde você está, minha criança. Nem todas as lembranças da minha infância surgem na minha mente. Algumas estão presas no meu inconsciente. Talvez seja por proteção, talvez seja por dificuldades mesmo de visualizar a criança que eu fui, de visualizar a minha infância. Talvez sejam dificuldades de me colocar disponível. Afinal de contas, quando eu evito esse contato, quando eu evito essa conexão com você, minha criança, eu posso aceitar as desculpas que eu crio para não evoluir, para permanecer no mesmo lugar, com as mesmas carências, com as mesmas dificuldades, no mesmo ciclo repetitivo de sofrimentos. E então buscar culpados. E então ficar me lamentando. Afinal de contas, é muito mais fácil lamentar do que agir, do que me curar. É muito mais fácil me lamentar do que tomar iniciativa e me colocar disponível para me relacionar com você, minha criança, para dar um lugar no coração para você e assumir a responsabilidade que hoje é minha, de cuidar dessas feridas, de cuidar dessas demandas que estão presas, de incluir você. A mesma inclusão que você sempre buscou na infância, você segue viva em mim, buscando. E eu não percebo que é minha responsabilidade. Me apego a desculpas, fujo, acredito que não é importante. A minha mente é uma fábrica de desculpas. E todas essas desculpas são inconscientes. Talvez por lealdades ao sistema familiar, eu não queira mudar. Afinal de contas, quem eu seria se eu ficasse muito diferente da minha família? Quem eu seria se eu fosse mais encorajada, motivada, entusiasmada, próspera? Quem eu seria se a minha vida fosse mais leve? Então, inconscientemente, eu acabo dando um jeito de deixar as coisas mais difíceis.
Tudo porque eu não olho para você, minha criança, com o olhar que você precisa. Eu sinto muito por essa minha postura. Todos os dias eu trabalho isso em mim, mas nem sempre dá certo. Talvez eu precisasse agora me dar permissão. Permissão para acontecer. Permissão para entrar no fluxo da vida. Com toda a força que eu mereço. Agora eu olho para você, minha criança, e incluo você na minha vida. A partir de agora eu liberto você das feridas, das dores do passado, daquilo que você precisava e não recebeu. E dou permissão para você manifestar amor próprio, autoconfiança, através dessa relação que eu me permito agora ter com você. Então eu me abro a possibilidade de aprender a me relacionar com você, minha criança, de aprender a dar um lugar no coração para você, de aprender a incluir você e entender que toda vez que eu esquecer de você, o jeito que você vai fazer para me chamar a atenção é voltar para as feridas. Eu me abro a possibilidade, então, de desenvolver esse relacionamento, para que a vida se manifeste e aconteça com toda a sua força. Respire fundo, solte os braços e se observe. Observe pensamentos, observe sensações do corpo. E a lembrança, como que está essa conexão aí com a criança? Foi possível visualizar a criança interna? Foi possível enxergar essa criança aí, a brincadeira preferida dela, como que você era? Você conseguiu fazer essa visualização? Se não conseguiu, foi difícil? Volta o vídeo, pega a foto, olha para essa foto por alguns minutinhos antes do exercício e repete esse exercício. Essa criança precisa de conexão. E a conexão acontece através das memórias, ok? Quando essas memórias estão bloqueadas é um pouco mais difícil, mas acontece também. Só que é um pouco mais difícil e leva mais tempo. Então, o grande, talvez, desafio aqui seja você acessar algumas lembranças, algumas memórias para ajudar essa conexão a acontecer. Ok? É dessa forma que você se relaciona com a sua criança, dando um lugar para ela de importância, a importância que ela buscava e não sentiu, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, aproveite e coloque o joinha ali no vídeo aqui embaixo, dá o like para contribuir para que esse vídeo se espalhe para mais pessoas, para propagar essa mensagem. É dessa forma que a gente se conecta com movimentos de prosperidade. É uma troca. A gente dá e recebe. Eu dou e recebo. Então eu recebi agora uma vivência que pode me ajudar, eu também posso contribuir espalhando. E a forma de espalhar é dando o like, ou compartilhando, indicando o vídeo, porque assim o YouTube entende que é uma mensagem importante que merece e precisa de mais visualizações. Ok? É dessa forma que a tecnologia trabalha
o alcance. Gente, gratidão imensa pela presença de cada um que chega até aqui no meu canal. E se sentir que eu posso ser uma fonte de ajuda, de apoio através do meu trabalho, é só entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, que se encontram aqui abaixo do vídeo, que a gente vê qual a melhor forma, qual a melhor época, qual o melhor momento para a gente iniciar a sua jornada. Tá bom? Gratidão, gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.